Eu até, inclusive, falei com o doutor João, que se eu fosse destacar o currículo dele aqui no Revista, vai o programa inteiro praticamente. E eu resolvi pincelar. Qual a missão do Centro de Dor Criciúma? A missão é oferecer um atendimento médico-hospitalar que se diferencie pela qualidade, humanização, tradição, ética, inovação e segurança. Promover a saúde e a qualidade de vida aos pacientes que sofrem com dor. Oferecendo tratamento no modelo multidisciplinar e interdisciplinar, focando a especialização e constante atualização dos profissionais que integram a equipe Centro de Dor Criciúma. Um assunto bastante delicado. Tem pessoas que acordam com dor, ninguém merece. Ah, dor aqui, dor ali, dor acolá. Não pode, você não pode sofrer com isso. Ele é anestesiologista, área de atuação em dor, tratamento intervencionista da dor. Aperfeiçoamento em dor oncológica pelo Instituto Cancerologia da Cidade do México. Aperfeiçoamento no MARC em Miami. Ele vai destacar sobre este trabalho magnífico que realiza junto com uma equipe. Dr. João Henrique Araújo, muito bom dia. Olá, bom dia. Seja bem-vindo ao nosso Revista. Como está? Tudo bem. Agradeço pelo convite. Eu que agradeço a participação, porque agenda muito acirrada, não é fácil, né? Mas reservou este tempo. Com planejamento e organização a gente consegue tudo, né, doutor? Consegue. Não é? É isso aí. O que é dor? Então, o conceito de dor, ele é muito difícil conceituar e cada vez ele foi ampliando um pouquinho mais. Mas, basicamente, dor, a gente resume que é aquilo que o paciente sente. Por quê? Tem que concordar comigo que para o mesmo tipo de problema, as pessoas sentem dor totalmente diferente. Então, a dor é uma experiência totalmente subjetiva, pessoal, certo? Que eu gosto sempre quando eu faço minhas aulas, por exemplo, eu coloco dois tipos de paciente. Um que chega, por exemplo, no pronto-socorro com uma fratura bem grande, certo? Todo quebrado, e pergunta, como é que tá a dor? Vamos fazer medicação? Não, eu estou bem. Né? E às vezes, alguns pacientes, que eles chegam com uma torção de tornozelo. Às vezes nem dá muita bola e ele está sofrendo muito. Tem aquela pessoa resistente à dor, então, se diria? Sim, sim. Isso, a dor é muito, na verdade, subjetiva. E por várias alterações no sistema nervoso central, algumas pessoas elas sentem a dor diferente. Olha, eu gosto muito dos nossos telespectadores porque eles já têm o nosso WhatsApp, já vão questionando, já vão fazendo pergunta. A Maria de Cristina faz o seguinte, ó. Bom dia, quem tem fibromialgia pode ter dor no ouvido? Eu iria fazer esse questionamento também a seguir, mas já respondendo a Maria do Centro de Cristina, muito bom dia para você, Maria. Então... Bom dia, Maria. Então, a fibromialgia, né, a gente tem um conceito que tudo atribui à fibromialgia. O paciente que tem fibromialgia, ele tem uma sensibilidade exacerbada à dor. A fibromialgia é uma doença que tem sido conhecida cada vez mais, até pelo meio médico, ela foi muito maltratada nos últimos anos. Por quê? Uma que não se conhecia. Chegava lá o paciente que sentia dor e tudo, falava, a dor é da sua cabeça. E realmente, a dor é da cabeça, mas não no psicológico, a dor está no cérebro. Já foi feito vários estudos, inclusive com ressonâncias, que foram mapeadas a dor. E nos pacientes fibromiálgicos, que têm fibromialgia, essas áreas estão muito exacerbadas, ou seja, o paciente está sofrendo muito. Tem um trabalho que foi feito uns 4, 5 anos atrás, que comparou pacientes com câncer e os pacientes com fibromialgia. E mostrou que muitos desses pacientes com fibromialgia têm uma qualidade de vida pior. Porque todo o ciclo da vida dele está afetado. Ele não tem mais vontade de fazer as coisas que ele gostava, os próprios familiares começam a julgar ele. Mas, respondendo a pergunta da Maria, né, a gente não pode atribuir também tudo à fibromialgia. Perfeito. Então, a pessoa pode ter realmente uma sinusite, pode ter uma alteração do ouvido interno. Então, tem que ser investigado também esses pacientes e não ser atribuído todas as dores à fibromialgia. Então, ela pode ser por causa da fibromialgia, mas muito provavelmente seja alguma outra patologia que ela tenha associado. Perfeito. Bom dia, Fátima. Seu programa é bom demais. Parabéns, sucesso. Cláudia de Sara. Bom dia para você, Cláudia. Tá aí o nosso WhatsApp, 996161917, para você interagir com o doutor da dor. Eu coloco aqui, ó, no meu WhatsApp, doutor da dor, o doutor João. Olha, tudo está ligado ao emocional do ser humano, né, doutor? A felicidade, doutor. Assim, perfeito, né? Só porque a gente tem que ter muito cuidado,
né? E isso é uma coisa que eu bato muito, inclusive quando a gente faz palestras e fala sobre dor, de não falar que a origem da dor é do emocional. Mas isso é muito importante e por isso que o tratamento da dor tem que ser multidisciplinar e às vezes o psicólogo entra junto. Por quê? Depende de como ele está se sentindo e como ela está levando a vida, a dor pode ser intensificada. Então, por exemplo, ela tem uma dor de cabeça com nível 2. De 0 a 10, a gente gosta de classificar por números que é mais fácil o paciente entender. E aquele dia ela brigou com o marido, aconteceu coisas ruins na vida dela, a percepção dela da dor está diferente. Então, nosso próprio cérebro libera neurotransmissores, que são substâncias que podem ser levadas ao bem-estar, mas tem uma modulação, ou seja, ela pode interferir na dor, e ela pode piorar muito. Então, realmente, o emocional influencia muito. Tanto é que muito da base do tratamento da dor, muitas vezes a gente associa antidepressivos, tanto para melhorar o humor, para melhorar o sono, mas também para liberar essas substâncias. Qual a origem da tua dor no momento? Ai, Fátima, hoje eu acordei com dor de cabeça, aí hoje eu acordei mal-humorada. Este mau humor, obviamente que vai, eu a médica aqui, né, te levar a uma tensão. A tensão leva a quê, né, doutor? Então, Desencadeia uma série de coisas. Exatamente. É muito comum... Toma uma aguinha, doutor. Enquanto isso, eu quero mandar um abraço aqui para o Jefferson de Criciúma. A dor muitas vezes é tão forte que às vezes entramos em desespero. Qual é a tua dor, Jefferson? Jefferson de Criciúma. Ele diz o seguinte, doutor, a dor muitas vezes é tão forte que às vezes entramos em desespero. Aí o Paulo de Araranguá, a pior dor é nos rins? Toda dor pode ser tratada, Juliano de Cocal do Sul. A pior dor é nos rins? A pior dor é aquilo que a pessoa aguenta, né, doutor? Exatamente, né? Não tem como a gente comparar. Não tem como. Assim, a pior dor do mundo, né, classificada no meio médico, a gente fala que é a neuralgia do trigêmeo, que é a dor que a gente fala que é até a dor do suicídio, porque muitos pacientes eles sofrem tanto com essa dor que alguns chegam realmente a se suicidar, né? Por isso da importância do tratamento, e hoje a gente conversando mais. Mas a dor é muito subjetiva e é muito pessoal. Tem pacientes com dor de cabeça que sofrem muito mais do que, por exemplo, o paciente que tem neuralgia do trigêmeo ou cólica renal. Certo. Dizem que cólica renal dói mais do que um parto, é isso? O rins, essas coisas aí. É verdade, doutor? Então, a dor da cólica renal, ela é uma dor de fortíssima intensidade, porém ela é uma dor aguda. E a dor aguda, a gente tem um pouco mais de facilidade para tratar. Por quê? Os neurônios, existe um fenômeno que a gente chama de neuroplasticidade. O que é isso? Falando. Eles começam a aprender, de acordo com o dia a dia, como eles vão se comportar. Então, um paciente que sofre de dor crônica todos os dias, os próprios neurônios vão se transformando e vão sair mais sensíveis à dor. Por isso que a gente tem que tratar o quanto antes. Doutor, toda dor está ligada a uma doença? Nós vamos a um rápido intervalo, daqui a pouco o doutor João Henrique Araújo vai te responder. Toda dor está ligada a uma doença? Como é que você lida com a dor? É um rápido intervalo e eu já volto. Estou conversando com o Dr. João Henrique Araújo, ele é médico da dor. A dor é muito relativa, como nós estamos destacando aqui. Doutor, o que é dor crônica? Então, conceitualmente, a dor crônica é aquela que permanece por mais de 12 semanas, em torno de 3 meses, né? Porque até esse período, na maior parte das vezes, a gente resolvendo o fator que está causando ela pode ir embora sozinha. Porém, a partir de 3 meses, né, muitas vezes o fator causal foi embora. E a dor continua. E a partir daí, a doença não é mais aquela que originou a dor, mas em si a própria dor que faz todos os sintomas. Tem como a gente fazer uma avaliação, né, da dor? Obviamente que tu vai fazer um exame, porque eu estou com dor aqui, faz-se o exame para aquilo, certo? O que é avaliação de dor e por que ela é importante? Então, a avaliação da dor, ela é feita em conjunto, né? Por quê? Só para ter uma ideia, para dor lombar, vamos falar de dor na coluna, né? A gente sabe que acima de 50 anos, quase 50% dos pacientes têm algum tipo de hérnia de disco, né? Em alguma proporção, na coluna lombar, né? Então a gente não pode avaliar também a dor só com o exame. Então, para avaliar a dor, a gente faz o conjunto do exame físico, né? Consulta médica, saber o tipo de dor, caracterizar ela,
né? Saber se a dor é mais do tipo de inflamação ou a dor originada e mantida pelos nervos, que, por exemplo, a gente pode destacar, né, uma hérnia de disco, uma dor mantida pela diabetes. Os pacientes diabéticos, eles têm muito dor também, né? Uma dor facial. E o tratamento é totalmente diferente. E a partir daí que a gente consegue classificar, a gente lança a mão de vários exames que podem ser usados, né? Hoje a gente tem a termografia, que é um exame novo que ele pode tentar indicar as áreas de dor e sugerir alguns diagnósticos. Olha, que bacana. Né? Existem os exames já bem conceituados, como a tomografia, a ressonância, os exames de imagem, né? E também a gente lança a mão dos bloqueios diagnósticos. O que que é? Eu tenho muita dúvida se realmente essa hérnia de disco que está causando, ou é uma artrose da coluna que a gente estava conversando antes. Eu posso fazer um bloqueio super seletivo naquela região que eu estou achando que é a causadora da dor. Se o paciente passar 100% da dor naquele momento, a gente fez o diagnóstico. Realmente, a tua dor é daqui. E a partir daí, a gente vai começar a fazer todo o nosso tratamento. Porque daí a gente conseguiu matar o diagnóstico. Olha, parece fácil, mas não é. Milagre, mas não é, né? Falando, é muito fácil. Não é milagre. Olá, tendinite e bursite pode inchar as mãos e dar formigação no braço? Criciúma, não disse o nome. Tá aqui, ela não destacou o nome. Deixa eu ver mais um aqui. Doutor, a dor no nervo ciático tem tratamento definitivo? José do Rincão. A dor na alma existe? A Antônia do São Cristóvão. Tendinite e bursite pode inchar as mãos e dar formigamento no braço, doutor? Então, vamos começar com as perguntas, né? A parte da tendinite e a bursite, né? Basicamente, a bursite é uma inflamação da bursa. A bursa é como se fosse um amortecedor que a gente tem natural perto das articulações. E a tendinite é uma inflamação dos tendões. Pode dar dormência, sim, certo? Inchar as mãos, a gente tem que investigar outras causas, que elas não estão muito relacionadas com o edema dos membros superiores. Perfeito. Certo. O Rosimar Santos. Bom dia para você, Rosimar. Eu disse que ele não disse o nome, mas ele encaminhou aqui. Rosimar Santos, bom dia para você. Fique à vontade para você questionar, aproveite, que é uma consulta gratuita aqui no nosso Revista V, 99616-1917. Eu estou conversando com o doutor João Henrique Araújo, ele é médico da dor. Bom, a dor na alma existe? A Antônia do São Cristóvão. Aí já é uma... Daí a gente começa a ampliar muito, né? Na verdade, né? Por quê? Essa dor na alma a gente pode falar como um sofrimento, né? Um sofrimento, aquilo que a pessoa sente, né? De acordo com as coisas e as experiências que ela tem no dia a dia, né? Verdade, Mas a gente aborda muito mais uma parte psicológica do que uma parte orgânica, né? Perfeito. Dor no nervo ciático, tem tratamento definitivo? Então, a dor no nervo ciático, você já sentiu dor nas costas alguma vez? Já, né? Então, a gente fala que... Acho que todo mundo já sentiu uma dorzinha nas costas, O que é a definição né? de dor nas costas, né? A gente conhece alguém que está sentindo, a gente está sentindo ou vai sentir um dia. Já sentiu dor nas costas, doutor? Já senti. Né? Não tem idade, né? Exatamente, tanto de adolescentes, adultos, idosos, a gente sabe a posição, né? Às vezes o adolescente fica no computador, ou o idoso também, uma má postura, tudo isso é muito relativo, né, doutor? Então, hoje a gente chama que existe a síndrome do smartphone. Por quê? Né? Hoje em dia, com o celular, quem é que não fica no celular mais que 1 hora por dia? WhatsApp, respondendo as coisas, né? Mas, por exemplo, a nossa cabeça pesa em quanto? 6 a 7 quilos, certo? Quando a gente está na posição de flexão, o peso fica 27 quilos. Verdade. Então, a gente chama da síndrome do smartphone, porque começa uma pressão muito nos nervos occipitais e pode causar dor. Claro. Né? E hoje estão feitos vários estudos se isso pode repercutir realmente para ser crônico ou não. Mas falando na hérnia de disco, certo? Antigamente, 15, 20 anos atrás, o paciente tinha uma hérnia de disco, era cirurgia. Né? Não se tinha muito o que fazer. E mudou totalmente as recomendações. Antes disso, a gente falava repouso. Hoje a gente já viu que repouso não é bom para a hérnia de disco, porque a gente tem várias estruturas em volta que vão protegendo, sendo os ligamentos, né, a parte musculatura do core, então a gente tem que se manter movendo. Né? Hoje, com os tratamentos, né, conservadores, sem cirurgia, a gente consegue em torno de 89% a 92%. Então, 92% dos pacientes não vão precisar operar, certo? A gente consegue fazer com bloqueios, medicações. Que bom isso, tecnologia. Principalmente a reabilitação, né? Com a fisioterapia, o fortalecimento, as pessoas têm que se manter mais ativas, né?
E aí sobra uma parte que as pessoas, alguns pacientes ainda precisam realmente operar, né? Principalmente quando ele tem alguns sintomas de gravidade, que a gente fala que é alteração de força, alterações urinárias. Mas a maior parte dos pacientes a gente consegue tratar e eles ficam muito bem. É uma coisa muito bacana assim, ó. A pessoa tem uma dor, tá? Certo. A dor vem de algum dor nas costas, ou dor lombar, ou dor aqui, ou dor acolá. Por exemplo, a fibromialgia. Eu vou no específico da fibromialgia aqui. Ela tem cura? A fibromialgia, ela é quase como uma diabetes. A gente não fala em cura, a gente fala em controle. Então, a pessoa vai ficar bem na maior parte dos tempos, mas, porém, em alguns momentos, ela vai ter alguns picos de dor. Então, ela precisa fazer a reabilitação, atividade física, as medicações, e ela consegue ter uma qualidade de vida muito boa. Porém, em alguns momentos, a dor vai voltar, como diabetes. Em alguns momentos, a gente tem que mudar as medicações, fazer exames de controle, né? A pessoa não vai morrer da fibromialgia, mas ela vai ficar o resto da vida sendo portadora da doença. Sinto como se meus braços estivessem levando choque elétricos. Terrível, por causa da tendinite. O nosso amigo Rosimar. É muito relativo. Por exemplo, assim, ó. Vamos colocar um tipo de doença. Dor nas costas. Aí o senhor falou que paralisa aqui para dar continuidade, para ver se é isso ou aquilo. É mais ou menos isso, certo? Uma vez que paralisou e tratou, está sanada aquela doença? Depende. Então, assim, vamos pegar o exemplo do Rosimar? É Rosimar. Rosimar, né? Ele fala em choque. E isso é bem interessante, porque de acordo com o sintoma do paciente, o tratamento muda muito, né? Então, o Rosimar, ele vai ver que para esses sintomas que ele tem do choque, anti-inflamatórios, analgésicos, remédios comuns acabam não ajudando muito. Por quê? Esse tipo de dor que os remédios tratam, os remédios comuns, são dores inflamatórias. Essa dor que ele está mantido, que a gente fala por choque, formigamento, pontadas, queimação, uma dor em peso, a gente fala que é uma dor mantida pelos nervos. Não parte de psicológico, dor de nervo periférico, certo? E o tratamento muda bastante, que basicamente é com anticonvulsivantes, antidepressivos, que são substâncias que agem ali. Nos bloqueios que a gente faz, tanto guiado pela ultrassom ou pela radioscopia, que é como se fosse um raio-x em tempo real, que a gente vai localizando essas estruturas e coloca medicações lá. Essas medicações vão desinflamar essa região, ou a gente pode até mesmo queimar essa região para a dor não voltar. Em alguns momentos pode voltar, a gente pode repetir ou passar numa escala fazer procedimentos mais avançados. Olha, a Maria, ela destacou aqui, é verdade, é assim mesmo que o médico está falando. É ele que está falando, né? A intensidade da dor pode se medir em crianças e idosos, doutor? Sim, ela pode ser medida, mas a gente faz de uma forma diferente. Existem algumas escalas para ser avaliadas, né? A gente usa muito em hospital. Isso foi uma das coisas que eu bati muito também, e os hospitais hoje também, por méritos da acreditação hospitalar, eles estão colocando a dor como um quinto sinal vital no hospital. Então, todo paciente que tem a pressão, frequência cardíaca, saturação, né, temperatura, ele também tem a dor avaliada. Por quê? Não é hoje concebível um paciente fazer uma cirurgia e está com uma dor pior do que ele chegou durante a internação hospitalar, né? Para adultos, a gente já faz a escala numérica, que é o que a gente estava conversando aqui. De 0 a 10, sendo 10 a pior dor que você sentiu na vida e 0 sem dor. Qual é a dor que você sente? Eu sinto uma dor 3. Então, 3 até 4 a gente fala leve e classifica. Nas crianças, é um pouco mais complicado, porque elas não conseguem, às vezes, ter essa percepção. Então, a gente usa escalas. Existe a escala das frutinhas, né? Eu tenho uma melancia, que é essa dor, e eu tenho uma morinha. A tua dor está mais para melancia ou mais para amora. E nos idosos, principalmente os acamados, com Alzheimer, ou que tem dificuldade na comunicação, a gente existe uma outra escala. Então, de acordo com a população que a gente está tratando, a gente tem escalas diferentes para avaliar. Que bacana. Bom, continuando aqui o nosso telespectador, no caso da tendinite, qual tratamento e se tem cura? Sim, ela tem cura, né? Existem os tratamentos que são mais usuais, que é a fisioterapia, a reabilitação, as medicações orais, com anti-inflamatórios, analgésicos, né, pela via oral. Existem os bloqueios, né? Qual é a diferença de fazer o bloqueio pela medicação oral? A medicação oral é sempre a primeira escolha, porque é mais fácil, mais simples, né? Só porque quando tu toma uma medicação, tu imagina que tu vai tomar uma medicação, ela vai passar pelo estômago,
intestino. É verdade. Uma parte não vai ser absorvida, que vai ser Exato. eliminada pelas fezes, né? Exato. E ela começa a circular teu corpo. Às vezes, muito pouco daquela medicação que tu chega, que tu quer, tá naquela região que a gente precisa. Exato. Né? Com os bloqueios, a gente consegue fazer direto naquele local, com uma dose bem mais baixa, Tá. certo? Fazendo menos efeitos colaterais e tendo uma eficácia melhor. Bom, então vamos resumir tudo isso, nós temos alguns minutos ainda. Centro de Dor Criciúma, o que ele faz mesmo? Então, basicamente, ele faz o diagnóstico e o tratamento. Principalmente, a gente oferece o tratamento intervencionista, que seja os bloqueios, radiofrequência, toxina botulínica, né? E a gente tenta dar algumas outras opções para o paciente, algumas coisas novas que a gente sempre está buscando, né? Então, amanhã, nessa madrugada, estou indo para Campinas. Está indo para Campinas, né, doutor? Né? Em Campinas tem um centro de excelência mundial no tratamento da dor. Vai vir mais de 40 médicos do mundo todo. Olha. Né? Eles dão treinamento para médicos do mundo todo. Perfeito. Né? Para buscar essas coisas Vai diferentes. querer este aprendizado trazendo para todos nós aqui no Sul. O Centro da Dor fica no Hospital São João Batista, é isso? Fica dentro Anexo? do Hospital São João Batista. Tá. Uhum. Eu tenho um minuto ainda, diretor. Aperfeiçoamento em dor oncológica pelo Instituto Cancerologia da Cidade do México. Todo o estudo, né, doutor? É isso aí, a gente foi ano passado para lá. Lá, a grande cidade do México, ela pega 30 milhões de habitantes, né? Então é um volume enorme. E fazendo lá um serviço público com tratamento excelente. Perfeito. Então, com bombas intratecais, que é um negócio muito avançado, neuroestimuladores, coisas que a gente vê hoje só em grandes centros fazendo isso de qualidade para os pacientes com câncer. Olha, os empresários João Sioff e Rogério Cizesco estão em Londrina assistindo o nosso Revista V através do rtv.net.br. Um abraço para vocês, tudo de bom, tá? Uma ótima semana. Ele disse, muito bom assunto, dores, e é vasto. Ele retorna aqui no nosso programa para estar destacando mais a respeito e, claro, cuidando um pouquinho mais de quem está nos assistindo. Isso é muito bacana. Legal. Doutor, sucesso na sua viagem, neste congresso de aprendizado. Até mais e obrigada pela participação. Eu que agradeço, boa semana para todos. Né? E foi bem curto o tempo. Outra vez a gente vem aqui e fala muito mais, né? Com certeza, temos tanta coisa para falar, né? Tudo de bom para você. Falar de você é muito bacana e esse é o objetivo da RTV Criciúma, falar de você, cuidar de você, te proporcionar acima de tudo qualidade de vida. O nosso Revista V vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até amanhã às 10 horas ao vivo.